Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o HiPod é HiPod for Health, que eu tô aqui com o Bruno Pina, que esse cara é o cara na área da saúde, hein, Rogério? Que honra, hein? Pois é, cara. Nos honra muito com a presença dele aqui e espero não, com certeza vai ser uma aula, né? Vai ser. E hoje nós vamos falar sobre o futuro da saúde, as inovações, tecnologia, o que está por vir aí nessa área da saúde. Bruno, obrigado aí pela sua presença no HiPod, trazendo um pouco da sua experiência, né? Para contar um pouco para a galera, principalmente nesse assunto que é tão importante para a sociedade, que eu acho que o futuro da saúde vai trazer muita inovação e a democratização, o acesso que um dia as pessoas sempre sonharem ter com a saúde, né? Mas, Bruno, antes de você falar desse tema, que eu tenho certeza que você domina, fala um pouco aí do Bruno. Quem que é o Bruno? Fiquei sabendo que o Bruno é baiano, mineiro, paulista, asiático. Fala aí, Bruno. Muito bom. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Eu gosto de falar que canais de comunicação foram construídos para levar informação onde às vezes não consegue chegar. Boa. Isso aqui é mais um canal, então, de antemão, obrigado pelo convite, parabéns pelo impacto. Falando para esse público, quem é o Bruno Pina, né? Bom, eu sou um apaixonado pela saúde. Esse bichinho me mordeu há alguns anos atrás. Minha carreira, eu sou baiano, sim, mas baiano carioca, né? Mãe baiana, pai carioca. Nasci na Bahia, fui criado uma etapa da minha vida no Rio de Janeiro, voltei para a Bahia até os meus 23 anos, quando eu fui morar em São Paulo, com o objetivo de ganhar o mundo mesmo. Eu sempre formei em ciência da computação, sou uma pessoa que tinha um gosto por tecnologia desde muito novo, né? Eu tinha computador e jogava desde os meus 8, 9 anos de idade. Que legal. Influência do meu pai tinha computador, fazia muitas coisas do computador naquela época. Seu pai então foi de vanguarda no negócio. Meu né, pai é cara? engenheiro que gostava desses, na época quem vai lembrar aqui dos computadores, né, do bolachão, né, de disquete grandão, ainda preto e branco, tela verde. Então fui aprendendo em cima, vendo esse ambiente. Legal. E criei gosto. Na época, antes de existir internet, para quem não é dessa época, lá em 92, 93 não tinha internet, que foi surgir em 95 ali, mais ou menos. A grande www não existia. Existiam as BBS, que chamava-se Bulletin Board System. E eram as internets que eram... cada um tinha a sua própria internet, seu próprio ecossistema de informação. Então, por exemplo, em São Paulo tinha a Mandic, que depois virou, acho que cresceu e virou o IG, né? Internet grátis, depois virou um provedor de internet. E eu tinha um BBS em Salvador nessa época. Então eu mexia com esse mundo, aí a internet veio e democratizou muito mais o acesso. Então eu era esse nerd desde essa época. Mas como nerd, eu sempre fui uma pessoa que gostava de muita gente. Então eu tinha meu lado nerd nas madrugadas jogando, mas eu todo dia saía para jogar bola, eu ia encontrar meus amigos para jogar gude, eu sempre gostei de sair e socializar com as pessoas, então era um nerd social. Que legal. Isso levando para a minha carreira, me conectei muito com funções que não eram só de tecnologia, fui um técnico mediano para bom, eu não sei se eu era excelente, mas eu não gostava muito de ser técnico, mas fui atraído por essa carreira mais relacional, até que eu caí nos mundos de consultorias, dentre elas IBM, passei pela McKinsey, rodei alguns países no mundo fazendo um projeto em consultoria estratégica, e aí numa jornada de dar mais atenção à minha família, de estar mais próximo deles, que eu viajava demais, eu decidi mudar de áreas. E aí, nessa época eu fui convidado por uma indústria farmacêutica, pela AstraZeneca na época, e aí eu fui picado pelo bichinho da saúde, me apaixonei pela indústria da saúde, aprendi a respeitar e a entender a saúde não mais como um usuário do sistema de saúde, mas como alguém que estava ali desenhando estratégias para levar a saúde para a população. Isso para mim foi muito, muito simbólico. Eu me vi numa posição onde eu podia, as minhas ações, ou junto com o time, né, nunca era individual, podiam chegar na mão de pessoas que, como eu, precisavam de acesso. Chegar na ponta. Chegar na ponta. E aí me apaixonei por esse processo. Dali diante, ainda na AstraZeneca, eu participei da construção de uma startup com médicos, voltada para a educação médica em inovação e empreendedorismo, chamada HackMed, que a gente fundou ela depois de um hackathon em 2020, pré-pandemia. A gente fez um hackathon grande no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Instituto de Radiologia. Foi muito grande, assim, foram 3 dias de um evento, uma conferência de saúde,
com a abertura do Jorge Paulo Lemann, muitos nomes da saúde estavam lá, da tecnologia. E o Hackathon focou em algumas frentes, né, de resolução de problemas cruciais da saúde, da atenção primária, dos cuidados com os idosos, né, coisas que já eram tendências nessa época. E aí, quando acabou esse evento, eu lembro que na época era para ser só um evento. Que ano que era? 2020, início de 2020. Eu já estava na AstraZeneca há quase 2 anos. E eu lembro que a gente estava discutindo sobre... Tinham saído 75, alguma coisa assim, de 70, 80 projetos de startups durante esse fim de semana. Nossa. Muita gente participou, a gente dividiu em 3 salas. E aí, uma hora a gente se perguntou, assim, estava eu junto com os então ainda co-founders, que ainda ninguém sabia que isso ia virar uma startup, mas os idealizadores do projeto. Eu fui mestre de cerimônia, pra você ter noção. Eu fui acompanhando, e o evento inteiro sendo MC durante 3 dias, madrugada ali. E quando isso terminou, a gente se perguntou assim, cara, mas somente 3 ou 4, não lembro, acho que foram 6, foram 2 ganhadores por sala. Somente 6 startups ganharam algum tipo de premiação. O que a gente faz com as outras 70? Esses sonhos desses empreendedores potencial no fim de semana, a gente vai deixar eles voltarem com só o fracasso? Será que eles não tiveram, se eles tivessem um pouquinho mais de tempo, eles poderiam ter melhorado a solução deles? E se eles tivessem mais suporte do sistema de saúde? Então a gente começou a discutir muito sobre isso. Na época a gente conseguiu 170, eu acho que foi esse número, mentores, durante entre a sexta e o domingo. Nossa. Esses mentores eram de operadora de saúde, prestadores, hospitais, farmacêuticas, startups, tecnólogos, gente de várias áreas, inclusive médicos, que quando alguém precisava falar, eu queria alguém que conhecesse sobre ventiladores mecânicos, tinha alguém lá que tinha especialidade para bater um papo. Isso já dentro do HC, do Hospital das Clínicas? Dentro do Hospital das Clínicas do Complexo. E aí, só para fechar esse ponto, a gente falou, e se isso não fosse e se isso não terminasse? E se isso fosse uma comunidade? E se isso se construísse a partir da relação com esses médicos, com esses tecnólogos que nunca tiveram espaço para fazer isso, ou já tiveram, mas ninguém decidiu continuar com isso. E a gente decidiu, a partir desse momento, criar a HackMed, que nasceu de uma inspiração do MIT, que o MIT tinha um programa que até hoje eles têm, chamado MIT Hacking Medicine. E o HackMed veio com essa proposta, tanto que o MIT estava no evento com a gente, eles vieram e participaram com a gente. A metodologia inicial foi cedida por eles para participar. Veio também gente de Harvard, gente de Stanford. E a partir dali a gente decidiu que uma necessidade clara era a falta ou a necessidade de levar a educação de empreendedorismo, inovação, design thinking, né, biodesign para médicos, para profissionais de saúde, não só médicos. Boa. Então a gente constrói aí o HackMed, aí eu ainda estava na AstraZeneca, a vida seguiu, né, com a dedicação um pouco menos impacto no primeiro momento. E eu fico na AstraZeneca até meados de 2021, e quando eu decidi que eu queria fazer muito mais pela saúde e eu queria ir para o outro lado do balcão ali, de virar um empreendedor, já tinha me apaixonado pelo empreendedorismo, eu vim de carreira tradicional de CLT, né? E quando eu decidi empreender, foi a hora que eu tomei a decisão de sair da AstraZeneca, tinha uma relação muito boa ali, eu reportava para meu chefe ficava na Inglaterra, em Cambridge, e eu trabalhava com vários outros países, né, em parceria, e aí eu decidi sair e montar, vamos dizer assim, a minha estrutura, que nasceu como mentoria e consultoria pontual para clientes, não só da saúde, mas depois eu falei, acho que eu tenho algo especial para entregar na saúde, eu queria muito que a saúde mudasse. E aí foi aí que surgiu, no primeiro momento era uma consultoria, né, pina, e aí depois com o tempo eu fui entendendo que eu queria ir para uma linha de não fazer mais do mesmo. Eu não queria repetir o que eu fiz na McKinsey, na IBM, não que eu não gostasse, eu amo ainda essas empresas, mas que a saúde precisava de algo diferente. E quando eu criei a Synapse, que hoje é a minha empresa, que eu sou CEO dela, que tem mais um sócio, que é um grande amigo, eu decidi que a gente ia fazer algo que, pelo menos, não era tão tradicional na indústria de consultoria e de empresas que focam em inovação em saúde. Então, a gente criou uma consultoria com foco em resolver, ou pelo menos lutar contra a ineficiência do sistema de saúde no Brasil. Trabalhando com os diferentes elos da cadeia de valor e tentando promover diálogos não naturais ou novas formas de diálogos ou de sinapses entre esses elos. Boa. Tipo uma provocação mesmo, né? Um grito de provocação. Legal. Eu diria que até na missão ali, num deck da empresa, a gente é um pouco rebelde, mas dentro de um nível onde a gente sabe que essa rebeldia tem que ser controlada, porque existe uma cultura a ser respeitada, entendida e transformada na saúde, e não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir isso. Tem que ter muita empatia, porque é um sistema que funciona dentro de todas as suas complexidades, que tem vida na ponta, então a gente não pode brincar com a vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que convidar e oferecer formas de estímulos diferentes para esse ecossistema,
para que muitas das vezes eles cheguem à conclusão de que algo precisa mudar. Não precisa sair da voz do Pina, né? Ou do Diego, ou do Rogério. É uma provocação de um senso crítico, né? De então, jogar assim, uma dúvida, e é um mix de fazer um papel de mentor, né? Então, e aí só para... A pergunta foi sobre a minha história, mas eu estou me alongando aqui, mas é importante para trazer o contexto. Legal. Né? De onde vem essa vontade, esse gosto. E aí eu finalizo minha introdução longa sobre um aspecto pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que desde novo, para quem acredita em signo, eu sou canceriano. Então eu gosto de gente, gosto de família. E eu sempre gostei e tive amizades muito duradouras. Até hoje eu tenho muitos amigos. E eu sempre gostei de me preocupar com o outro de maneira muito, muito pessoal, de entregar algo diferente. E na saúde eu vi a forma de eu colocar a minha essência como pessoa à prova. Eu vim de mercado financeiro. Como consultor, trabalhei em muitos sistemas financeiros, criei banco, criei seguradoras, transformei empresas, trabalhei em desenvolvimento delas. E no ambiente financeiro, nada contra ele, mas ele é um ambiente transacional ali, que tem uma forma e uma cultura diferente. A saúde... O indicador é bem financeiro. O indicador é financeiro. E a saúde tinha um indicador de vida, Boa. de pessoas. E eu lembro até hoje, né, só para fechar a historinha, quando eu entrei na AstraZeneca, uma amiga minha tinha me contado que a mãe dela estava com um câncer. E eu lembro que pela primeira vez eu tinha acabado de entrar na empresa e eu falei, deixa eu ver o que eu posso fazer pela sua mãe. Eu não sou médico, eu nunca poderia fazer nada por ela. Mas eu fui na empresa e falei, poxa, tem alguma coisa aqui que numa situação dessa, a ABC, a indústria farmacêutica pode ajudar? E aí tinha, né, eventualmente alguma forma ali de colocar num programa ou indicar um bom médico. Só aí eu me senti indicando um bom médico para aquela minha amiga, já me deu aquela sensação de que eu fiz alguma coisa, que eu ajudei alguém. Então, esse é o bichinho da saúde para mim, que é maravilhoso. E é sobre gostar de gente, na verdade, né? É sobre gostar de gente. É muito bom. Sobre isso. Sabe o que eu vi aí nessa sua fala, Bruno? Primeiro que duas coisas que eu queria saber. Das suas experiências internacionais, que eu achei... Você trabalhou em várias partes do mundo, vários continentes, várias culturas. Isso é legal, porque é um mix de conhecer pessoas e conhecer culturas diferentes, né? Vai criando uma grande teia neural para, de repente, isso foi muito benéfico nessa nova fase que você está, né? Mas uma outra coisa que me chamou a atenção também, que eu quero pontuar aqui, é que você falou de um hackathon aí dentro do Hospital das Clínicas e juntou muita gente boa, cara. Juntou pessoas, MIT... Sim. E o que é, cara? O Brasil chama atenção, esse ecossistema de saúde brasileiro chama atenção do mundo. Por que esses caras viraram dentro desse... Como que conglomerou tanta gente boa assim, cara? Era uma necessidade, estava todo mundo sedento por se organizar, parece que foi isso. Porque você falou de 180 mentores? Sim, muita gente. Estavam afim de algo, estava sedento, sabe quando está precisando esperar uma iniciativa para vir para dentro? Como que foi que deu tanta gente assim? Cara, excelente, boa ainda? uma excelente pergunta. Eu vou começar por essa, depois eu vou para a experiência internacional. É isso. Eu gosto de dividir a saúde, acho que em 3 grandes momentos. Eu digo, em 2023 eu olho para a saúde 10 anos atrás. 10 anos atrás foi quando tiveram os primeiros peregrinos da inovação em saúde que construíram as empresas que a gente conhece hoje, como a Memed, como a PebMed, como a Sami. Tem várias empresas que surgiram de empreendedores. A Sami veio até depois, mas de um empreendedor que começou antes. Então, tem uma velha guarda, se a gente pudesse chamar 10 anos atrás de velha guarda, mas de médicos e empreendedores que tinham observado, dentro da sua jornada como médico, ecossistemas de inovação surgindo lá em 2012, 2013, e trouxeram isso para o Brasil. Então, eu não estava nem nessa época na saúde ainda, mas conheci muito dessas pessoas e respeito muito elas. Na época que a gente estava fazendo isso, em 2020, eu chamo de uma segunda onda de crescimento de inovação em saúde, onde de 2013 a 2017 foram algumas empresas sendo construídas com alta taxa de mortalidade, mas muitas boas surgiram, inclusive, que geraram grandes deals de investimento na saúde. A Memed foi um caso, se não me engano, comprada pela DNA Capital por 300 milhões. Né? Então, um excelente projeto que foi potencializado pela pandemia. Brasileira? Brasileira. Todas essas brasileiras. Aí, uma característica importante, não existe nenhuma health tech brasileira que seja unicórnio. Né? Então, ainda estamos nesse momento, e por isso também que ele é importante. Então, 2016, 17, 18, ali teve essa segunda fase, início da segunda fase, da segunda era de inovação em saúde, onde a taxa de natalidade de startups de saúde cresceu muito. Eram os gráficos ali de distrito, esses gráficos que trazem essa análise de mercado. Você vê um grande número de crescimento de startups. E, ao mesmo tempo, um número de crescimento de investimento em startups. Tem os rounds aumentando, os tickets aumentando.
Em 2020, ali, depois de início de 2020, final de 2019, o mercado, sim, estava precisando de uma iniciativa que conglomerasse. E eu acho que a gente teve uma serendipidade nesse processo, não era que a gente planejou. Quando eu me conectei nessa iniciativa, né, o Cauê e a Lilian, que estavam construindo isso, depois o Dr. Leandro, que eram 3 médicos, o Cauê ainda estudante de medicina, tinha feito um curso em Harvard, e depois em Harvard ele falou, já que eu estou aqui nos Estados Unidos e vim para cá, eu vou mandar mensagem para o pessoal do MIT, e foi fazer um hackathon do MIT em Nova York, e ficou em segundo lugar numa solução de neurologia. Caramba. E aí ele falou, você não quer levar isso para o Brasil? Aí você fala, poxa, o Brasil, eles nunca tinham pensado em levar isso para o Brasil. E ele contou o que eram as hospitais clínicas, o que era a USP. E esse pessoal se interessou. E aí já construiu ali uma conexão. Quando ele voltou para contar essa história em São Paulo, nas hospitais clínicas, eu estava na reunião do Conselho de Inovação, ainda como AstraZeneca, participando para levar a evolução dos projetos da AstraZeneca que tinha ali com algumas iniciativas lá dentro. E quando eu ouço o Cauê apresentando esse projeto, eu falo, caramba, o que eu posso fazer para ajudar esse garoto que está apresentando esse projeto? Eu acho que eu, dentro da figura de um diretor executivo de uma indústria, eu tenho um papel dentro desse ecossistema. Eu quero exercer esse papel. Eu lembro que acabou a reunião, eu virei para ele e falei, cara, o que eu puder fazer para ajudar, você me ajuda. Você me avisa, tá? Estou disposto. E aí, nessa mesma hora, ele falou, não, vamos conversar. A gente foi conversar lá no Inova HC. Boa. Eu tinha um escritório lá dentro, da AstraZeneca. E desse processo a gente construiu. E aí, ele já tinha conexão com a MIT, ele chamou o orientador dele de Harvard, e tinha outro professor que era de Stanford, brasileiro de Curitiba, que também tinha interesse. E aí foi juntando as pontas, HC, e aí a gente foi montando esse ecossistema. É uma história bem legal. Acho que a história do HackMed vale uma novela, um podcast especialista. Até chamaria aqui eles aqui para a gente falar junto. Que legal. Mas aí, então, voltando para o ponto que você perguntou, né? 180 mentores, muita gente, muitas soluções. O mercado estava precisando de iniciativas que discutissem de verdade a saúde. Não que os outros não discutiam. Então, a gente fez isso e acho que teve um conglomerado e muita gente se juntou, muita gente se dissipou daí, mas ficou um core ali que seguiu numa comunidade HackMed que virou esse conceito. E aí você fala da minha experiência internacional. Acho que essa aqui tem uma parte internacional, mas falando do Bruno Pino internacionalmente, ele me levou ao que a Sinapse faz hoje, né? Que sim, eu trabalhei como consultor em América Latina, acho que praticamente todos os países, América do Norte, Europa, depois pela indústria, eu na Ásia, né, fazendo projetos ali, África também, Emirados Árabes. Então, tem muita relação com esses ecossistemas bem diversos. E quando eu olho para esses sistemas de saúde, e eu, como consultor, eu nunca perdi essa cabeça consultiva. E eu mesmo dentro de uma indústria, eu olhava e falava, caramba, mas essa dor aqui é muito similar com aquela de lá. E o que passa aqui acontece muito com o de lá. Eu falei, tem muita aprendizagem entre países que a gente poderia estar aproveitando. Então, quando eu continuei muito nesse processo integrativo de fazer projetos entre Brasil e Inglaterra, entre Brasil e China, quando eu construo a minha empresa, eu tento trazer todas essas expertises ou esses relacionamentos que eu construí para que isso seja uma colaboração. Eu não acredito, né, que o mercado de saúde precisa de mais uma empresa para competir com as outras. Eu preciso, acho que, de mais uma empresa que junte o que já tem de bom. E está faltando essa conectividade, essas sinapses. Então, todos os projetos que eu desenhei lá fora, os que eu fiquei com a relação mais próxima, eu tenho tentado trazer para essa minha relação hoje da Sinapse. E eu tenho trabalhado ativamente em olhar para hubs de inovação, ecossistemas de inovação em saúde que precisam ser construídos e que eventualmente não precisam só ser construídos, eles precisam ser interligados. Tem muitos centros de inovação em saúde no Brasil. A pergunta, geralmente, quando você pergunta quais são os mais conhecidos, você vai para o eixo Rio-São Paulo. Nada contra o eixo Rio-São Paulo, né? Ele é um eixo extremamente importante para a economia e para o PIB do Brasil. Mas a gente tem características específicas, como é o caso aqui, né, do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, olha para o Nordeste, em Recife, ou, enfim, outras regiões, Manaus, Tocantins, Sul, ali, são Florianópolis. regiões bem diferentes, bem né, diferentes. E você tem que encontrar a alma o DNA dessas estruturas. Boa. E eu tento fazer isso, eu tento sempre, com as conexões que eu tenho e com a experiência que eu tenho, trazer conexões não óbvias, sinapses não óbvias para as relações que eu crio. Né? Então... Que legal. Você falou de
o que esse mercado se aqueceu nesse movimento, que foi em 2019 e 20, né? Sim. E, no ano de 2021 teve uma puta curva de investimento, né, cara? Então, acho que o Verdade. mercado já estava pronto para receber essas... Ele, de certo, estava segurando grana para pôr nessas soluções. Então, acho que isso deu um match em relação a esse movimento e o mercado que estava pronto para investir, né? Tava se maturando o mercado de VC no Brasil, Muito né? legal esse seu ponto. Tinha inclusive um gráfico que o distrito tinha dos dados que ele mostrava a maturação desse mercado e por que culminou no boom de 2021, Então, que superou todos os recordes de investimento, né? Parece que tava aguardando, né, ter um boom de solução. O mercado já estava provocando, ó, desenvolve aí que eu tô com grana parada aqui, né? Já era uma tendência. Já, né? Você olha desde 2016, taxa de natalidade de empresas, eu gosto de analisar as startups quase como um sistema do nosso corpo, né? Quando você tem uma infecção, você aumenta a quantidade de glóbulos ali que estão sendo produzidos para poder atacar aquela infecção. Eu não quero fazer a relação direta, mas pense que a infecção é uma inovação, é uma oportunidade. Se tem mais oportunidade, tem mais empresas sendo construídas. Você quer saber o quão próximo o mercado está de inovar e disruptar? Vai olhar o mercado de empreendedorismo desse setor. Quanto mais empresas tem construindo, é porque tem mais dores. Quanto mais dores tem, mais oportunidade para investir. Quanto mais isso acontece, mais você disrupta um ecossistema, né? O mercado chama de tipping point, né? Dali que chama da jornada de exponencial de crescimento das empresas. Então, eu sinto que tinha esse tipping point chegando ali da indústria da saúde, que ainda está, né? Ainda que o 21 foi um recorde de investimento, 22 em diante ele está retomando agora, teve um hiato ali de normalização, né? Está normalizando o ambiente. Voltou para a casa certa, né? Voltou para a casa certa. Talvez teve acomodou os valuations, teve uma bolha ali construída, talvez um olhar que era ainda muito viciado no modelo antigo, talvez o modelo atual, o modelo onde governança e caixa é mais importante do que solução e hype. Mas olhar essas duas coisas eu acho que foi importante para a saúde também estar na fase que está agora, que eu diria que está entrando na terceira fase, na terceira era das soluções. Não só por causa da IA generativa, mas por conta também de uma maturação do mercado diferente. Super maduro, nesse período aí, você acha que a pandemia, porque pegou no meio, né? Foi bem no 2021 bateu o recorde de investimento, o negócio estava rampado, vamos dizer assim. Aí veio a pandemia. Você acha que ela qualificou, de certa forma, e justificou o crescimento, a continuidade desse crescimento? Porque aí desmistificou a questão, ó, foi uma bolha, mas voltou pro patamar de normalidade e continuou seguindo agora em escala. Na saúde teve dois comportamentos, um foi o efeito sanfona e o outro acho que é o efeito crescimento. O efeito sanfona que aconteceu na saúde foi a digitalização em excesso do sistema de saúde, buscando uma relação menos humana e mais digital. A indústria farmacêutica, especialmente, teve um desafio grande, porque ela trabalha visitando médicos e visitando profissionais de saúde. E na pandemia ela foi obrigada a 100% ir para o digital e competir com a dificuldade que esse médico tinha dentro do dia a dia dele, de lidar com o próprio dia, o próprio consultório, a própria relação com os pacientes. Então, esse foi o efeito sanfona, porque teve uma digitalização em excesso. E você olha hoje os dados sobre comportamento médico com o digital, ele ficou muito mais digital do que era pré-pandemia, mas ele normalizou um pouco o que se acreditava que você ia... Muitas funções que eram humanas iam ser substituídas, não aconteceu. Pelo contrário, né? Existe ali uma retomada até de uma relação humana mais propositiva e mais orientada ao que é importante para ele ouvir. Então, a personalização do contato foi mais importante do que a digitalização dele. E isso deu uma barrigada de novo. Então, o efeito sanfona foi e voltou. Isso na relação saúde, médico-paciente ou serviço entre as indústrias. Isso no serviço. Quando você olha para o efeito que ficou e exponencializa, é a conscientização sobre o uso da tecnologia para exponencializar a saúde. O uso de dados, o uso de novas ferramentas, a abertura da mente do profissional de saúde para o que é de novo, não dá mais para discutir. 2019, fevereiro, o Conselho Federal de Medicina tinha negado uma proposta de telemedicina. Em 2020 entrou
Isso agora está virando um projeto muito mais ambicioso de telesaúde e saúde digital. Uma disruptura de cultura, né, na verdade. Esse tem um crescimento que não vai parar. Então tem tem vieses positivo, diferentes na saúde. Engraçado, essa questão da telemedicina vindo acabou que quebrou até um padrão de conselho que parecia meio que uma reserva de mercado, ou mesmo uma cultura ali muito travada, cultura, né? E quando a pandemia fez esse papel de empurrar, né, cara, a telemedicina como uma necessidade naquele momento, aí ela fica e parece que conscientiza o médico de que aquelas formas, no final das contas, aquela inovação, ela seria a democratização do acesso à inovação, à saúde, né? Sim. Porque, assim, o Brasil sofre muito com problemas assim, né? O Brasil é um puto país continental e tem lugares no Brasil, cara, que tem tribos ainda, vamos lá, que nem português fala, cara. Então, se a gente criar essa relação com o tamanho do Brasil, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, Pantanal, tem lugares que só a Marinha chega, e chega assim já com uma certa dificuldade. E hoje a telemedicina, a tecnologia consegue pulverizar esse atendimento e levar principalmente especialista para um lugar que ele nunca iria morar. Que no final das contas o interior estava sofrendo muito, né? Porque o especialista ele queria morar ainda na capital sofre. porque ele tinha filho, queria viver um pouco melhor, que a capital acaba proporcionando. E acho que foi um empurrão para a democratização da saúde, hein, Bruno? Teve acho que a telemedicina, sim, ela quebrou barreiras físicas, né, e conseguiu fazer com que os principais players do mercado tivessem um pensamento muito mais em escala. De um lado técnico, ela é a escala de um atendimento, e do lado de acesso, eu tendo a acreditar que, né, o Brasil tem diversos sistemas de saúde dentro de um único país, né? Não é só o SUS, é o SUS, a própria saúde suplementar também, ela tem suas variedades de estado para estado. Eu volto àquele ponto que eu comentei, né? Eu acho que tem uma característica, Mato Grosso do Sul é uma coisa e outras, Mato Grosso, e tem algumas regiões que a gente vai ter que descobrir como potencializar isso mais ainda, mas sem dúvida nenhuma. Tem locais que não tem médicos, tem cidades, somos um país de 5.500 municípios, mais ou menos. Eu não sei o percentual, mas com certeza muitos desses municípios o médico não está lá. Né? Você pega ali alguns municípios do norte do Brasil, do Pará, que é um caso bem interessante do Hospital das Clínicas na saúde digital. Paysandu, um subdistrito, não tem médico, tem enfermeiro. E para chegar médico lá é difícil, inclusive, ou acesso. Não estou indo nem para as tribos originárias ali, estou indo falando realmente ainda sobre ambientes de população. Então, eu acredito muito na telemedicina como democratização de acesso, como levar informação. Mais do que isso, levar com os avanços da tecnologia, da inteligência artificial e de outras tendências em saúde que estão para acontecer, você baratear custos, né, promover acesso e, quem sabe, conseguir levar um tratamento complexo para uma região simples através de um ambiente virtualizado corretamente. Não sei se vocês viram recentemente, tem um teste que estava sendo feito de uma inteligência artificial. Não, é um ambiente onde você, na sua mão, tem uma luva e você tem um ambiente visual que você tem a sensação do toque com a distância, que é a coisa que estava faltando. Quando eu vi isso há 2 ou 3 dias atrás. Quando eu vi isso, hoje é dia 12 de dezembro, foi dia 10 ou 9 de dezembro que eu vi. Quando eu li isso, eu falei, olha que interessante, será que isso é o início de uma tecnologia que vai permitir que você passe aquilo que é mais difícil na saúde quando você fala de telemedicina, que é o toque de um ortopedista num paciente ou de um cardiologista para auscultar. Já tem tecnologia para auscultar remoto, mas precisa de alguém. Humanização, né, cara? Já tem olfato, né? A gente já fala sobre olfato através de redes de conferências. Então, eu acho que é uma questão de poucos meses ou poucos anos para a gente começar a ter essa exponencialização do acesso através da telemedicina. Então, eu sou um defensor, um credor ali, um credor é quem deve, né? Mas eu sou um acreditador desse processo, dessa transformação, sou um entusiasta. Então, você citou uma questão que eu acho que foi uma mudança radical no mercado da saúde, que eu também analisava de forma bem cultural isso, que é a relação médico-paciente. Começou a ter uma preocupação com a trajetória do cliente, né, cara?
Exato. Que era uma coisa assim, meio que o cara vem pela dor, eu atendo ele e eu não falo mais com ele. Se ele quiser, ele volta, né? Hoje tem um acompanhamento de uma experiência da jornada toda do paciente. Isso aí eu acho que foi assim uma mudança radical, porque toda essa cadeia começou a se preocupar com a jornada do cliente e percebeu que ali existia uma cadeia de valor, né? Começou a fazer uma leitura da medicina por meio da trajetória do cliente, porque no final das contas aquela trajetória é muito valiosa, né? Que ela abre muitos campos aí de que você pode explorar. Eu vejo que culturalmente a tecnologia na área da saúde ela trouxe essa percepção do mercado da saúde, quebrou culturalmente os médicos para eles começarem a olhar essa trajetória e esse paciente de uma forma mais humanizada ou meio como um cliente que potencial assim para ele construir uma relação e não simplesmente ser um cara curativo, né? Você percebe isso, Bruno? Faz sentido? Não faz sentido. A jornada do paciente, acho que ela já é falada, né? A centralidade no paciente, do inglês, do patient centricity, é um tema que é discutido na saúde nos seus principais players, né? O hospital, né? O prestador de serviço, ele está preocupado com isso. Tem casos memoráveis e super lindos de se ver, como o caso da Cleveland Clinic, que fica nos Estados Unidos, da Mayo Clinic. Você tem também um hospital em Barcelona, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas são hospitais que estão especializados em excelência em experiência do paciente, onde ele constrói a jornada do paciente, ela é mapeada, entendida e construída aí nos seus diferentes formatos, nos seus diferentes arquétipos, sabendo que o paciente não é só um paciente, são vários tipos de pacientes em várias jornadas altamente complexas. Então, sim, passou a se olhar para isso como a entender o lado do paciente dentro de uma relação médico-paciente, pela ótica experiência. Sem dúvida nenhuma, ao fazer isso, você também tem uma ótica de criação de fidelidade, você saber de onde ele vem, como ele vem. O paciente chega hoje no consultório, os médicos que vão estar assistindo a gente devem saber disso, muito informado hoje. Ele foi no Google, ele foi pesquisar o que ele tem de dor. O médico não fala, não, isso aqui, não, doutor, não é isso aqui, não é A ou B ou C que eu li na internet. E às vezes ele tem a sua razão de questionar, e o médico tem que estar preparado para esse paciente que já chega informado, ou que pode eventualmente questioná-lo. Quando ele fala, isso aqui, não, mas eu coloquei aqui na IA generativa do chat GPT e deu outras opções. Então, essa é a transformação que a gente vai ter. Mas só para ir no seu ponto, eu concordo que teve uma mudança. Existe um olhar para a jornada do paciente. E dentro dessa cadeia de valor que você comentou que existe na saúde, eu acho que é onde está hoje a oportunidade de se trabalhar a eficiência. Né? A gente vê o tempo inteiro aí nas notícias, a saúde está quebrada, o sistema de saúde da saúde suplementar tem X bilhões de rombo. Saúde é um cheque em branco. Então tem muita crítica, eu vou dizer isso, mas a saúde é uma só, seja ela pública ou privada, o paciente é um só. Enquanto a gente não começar a olhar para essa jornada, dessa linha de cuidado, para a eficiência na ponta e tentar aparar o que não está certo e conectar da forma correta os elos da cadeia de valor da saúde, a gente ainda vai tentar trabalhar numa equação de soma negativa, né? Nem soma zero. Se eu soma zero, tava até bom. Menos mal, né? Mas a soma é negativa hoje, especialmente a negativa não só financeiramente, como é negativa para o resultado que a gente pode levar de qualidade para atender pacientes que hoje não são atendidos, porque às vezes o dinheiro está sendo mal apropriado para atender algumas outras. Mal gerido. Então tem uma conversa boa para se ter disso aí. Na verdade, eu acho que o que seria necessário era uma gestão holística dessa entrega da saúde para a população e o tratamento holístico. Uma governança, né? Isso, uma governança. Juntar as duas coisas numa governança. Exatamente. Eu concordo. E a outra coisa que eu vejo com muita gravidade, que eu já estudo há algum tempo, a questão de carência de entrega na saúde para quem realmente precisa, né? Hoje a gente tem aí, é claro que quem tem acesso a uma saúde razoável hoje ele é uma classe privilegiada, né? Então nós temos no Brasil aí salvo engano, cara, em torno de 90 milhões de pessoas ou mais desassistidas realmente de acesso mesmo, né? Então a partir do momento que vem a nova economia, que vem a tecnologia e inovação, a grande indagação
Não, tá tudo bem, resolveu esse problema aqui. Às vezes resolve um problema lá do Xingu, mas e o cara, e aquele usuário, aquele cliente, aquele cidadão que está num grande centro e não tem acesso? Existem, né? essas zonas cegas, né? É quase como zona cega de celular. Os caras que... Pô. Existe uma zona cega, e por isso que é saúde complexa. Né? Como que a gente vai fazer? O que a nova economia pode colaborar para essa democratização real? Né? Excelente ponto. Acho que a gente está num momento que não dá mais para a gente discutir que tecnologia não está disponível, pronta e escalável para você conseguir aplicar. O que falta primeiro é uma mudança cultural, falta também uma mudança de mentalidade dentro dessa liderança, desses gestores de todo o elo da saúde, e eu me incluo nisso, né? Não estou falando de A, de B ou de C, estou falando de um ambiente onde tem que se parar para pensar como um ecossistema, como um organismo. Enquanto a gente não pensar desse jeito, a gente vai continuar encontrando os problemas das zonas cegas, a saúde desassistida. As estratégias que existem hoje para poder resolver isso estão focadas no curto prazo, não no longo prazo. A nova economia, ela pode trazer um novo modelo, ela pode trazer novas formas de você construir relações. E eu já me perguntei aí, né, como é um podcast, eu salvo aqui, vou deixar aqui o meu parênteses aberto dentro de uma visão hipotética. Se a gente pudesse olhar para... Se a gente pudesse... Momento hipotético, se a gente pudesse colocar do zero e construir um novo sistema de saúde, como é que ele seria? Como é que ele seria? Não sei. Essa é a... Co-participativo? Seria uma conversa incrível para se ter com os líderes das empresas que hoje dominam o setor. Na prevenção? Prevenção. Será sempre, que a gente deveria sair da sick care? Hoje em dia tem, né, um cuidado da doença. Né? A saúde sim é falada, mas muitas das pessoas só buscam a saúde quando está doente. Esses dias eu vi um documentário falando principalmente sobre um plano de saúde para acompanhar a prevenção do paciente. Ficar fazendo toda a trajetória de cuidado dele. Eu imaginei desde academia, base nutricional, como ele se alimenta, os preventivos todos. Isso já em base educacional, lá no começo, né? Nas escolas, inclusive. Ah, sim. Isso aí nós estamos falando de... Se a gente soubesse que o poder da saúde dentro de levar para casa das pessoas o básico, como se cuidar, como se alimentar, como um saneamento básico, coisas básicas, se você levasse isso para a escola, com certeza os pacientes não chegariam tão... a palavra não é analfabeto, mas eu vou usar esse termo, né? Sem falta de conhecimento sobre a saúde. Literalmente. Você ensina na escola tanto sobre matemática, física, química, biologia, né? Em todas seja no público ou no privado, mas você não ensina a pessoa sobre autocuidado de saúde, sobre como ela é parte de um sistema de saúde, sobre como usar bem o sistema de saúde. Justamente. Olha, o problema da saúde suplementar hoje né? São pessoas que usam de maneira... não vou dizer que, acho que é irresponsável a palavra mesmo, o plano de saúde, né? Equivocada. Que é uma forma de uso, às vezes... Eu vou fazer tal coisa. Eu vou pro PS, mesmo sabendo que ao fazer isso eu posso estar tirando o lugar de alguém que realmente está com um problema. Eu poderia esperar 1 dia, 2 dias, poder fazer uma consulta. Ou no sistema público de saúde, que você tem essa dificuldade de você enquadrar o paciente. Então, assim, é uma conversa longa que eu não quero nem... Vou deixar para outros bate-papos que a gente for ter sobre a saúde, que eu sei que é só o primeiro. Mas tem muito a se fazer. E a nova economia, sem dúvida nenhuma, Rogério, ela é hoje, né, as formas de você levar isso para frente, se a gente resumir na palavra nova economia, com certeza, através de tecnologia, exponencialização, e novos modelos, investimentos, eu acho que vai fazer esse ambiente se transformar. Se transformar literalmente. É de social care, né, cara? Senão não vai. A saúde, ela não pode perder nunca o seu princípio, né? Para que é feito tudo isso? No final das contas, é para as pessoas, né? Exato. E até para... se a gente pega assim, né... Eu gosto muito de olhar para tendências. Eu, como um consultor e tenho uma empresa de consultoria e investimento hoje, tendência dados, né? São importantíssimos. E eu até peguei colinha aqui, ó. Se pegar tendências que saíram recentemente, deve ter umas 2 semanas pela Forbes, sobre o que vai revolucionar a saúde em 2024, AI generativa na saúde, medicina personalizada, essa já é uma tendência que já vem sendo acompanhada. Para quem não conhece, a medicina personalizada é a medicina que considera suas características genéticas para poder entender o melhor tratamento e o tratamento certo para a pessoa certa, baseado na sua característica genética.
Assistentes virtuais de saúde, é uma tendência também para o próximo ano. Os gêmeos digitais, o uso da tecnologia para você ter uma versão sua dentro de um ambiente digital, para que você possa, dentro desse gêmeo digital, testar novas formas, seja no metaverso, ou seja em qualquer outro ambiente. Então, essa é uma outra tendência. É muito louco. Os hospitais virtuais, que são empoderados por dispositivos de internet das coisas. Também você está virtualmente num hospital que não existe físico, só que em casa você está com um device, né, que está conectado em você, e digitalmente você está dentro de um hospital virtual, sendo tratado, sendo acompanhado. A telemedicina 2.0, adoro esse termo, porque ele é a telemedicina 1.0 é aquela que digitalizou a relação médico-paciente. Certo. A 2.0 é aquela que transcende essa relação de transformar uma conversa de um consultório num Zoom, vou chamar assim, e leva ela para um outro nível, onde você consegue dar assistência, acompanhamento, integralidade para esse paciente, colocar outras soluções dentro disso. Esse é o grande uma solução lance. que por vídeo eu consigo saber qual é o seu batimento cardíaco, sua oximetria, sua pressão sanguínea, e às vezes não preciso te auscultar mais, eventualmente eu consigo pegar isso através de inteligência artificial. Só para matar aqui as tendências. Realidade virtual, realidade aumentada dentro da saúde, cuidado com idosos. Nossa população aumenta cada vez mais o número de idosos e a gente está ficando mais longevo, temos que cuidar disso. Isso é legal. Isso é um ponto bom. Impressão 3D, né? Desde de implantes até órgãos, que já existe, né? Tecidos sintéticos e baseados em animais, de impressão de órgãos, então interessantíssimo. Convergência da saúde, da entrega da saúde mental e física de uma única forma. Engraçado, Não é muita né? coisa, né? E o que me impressiona disso tudo, sabe o que é, Diego? E o Pina vai concordar, é a velocidade com que isso vai acontecer. Porque há uns anos atrás você falava, daqui uns dias a gente vai estar falando no telefone com vídeo. Vai chegar essa hora. Chegou, acho que uns 10 anos antes que a gente tinha imaginado. Só que agora as coisas estão muito rápidas, assustadoramente. É engraçado que assim... Espero que estejamos preparados, na verdade. Eu acho que toda essa revolução aí que você trouxe, Pina, traz muito assim, o que a tecnologia vem se estruturando como partes, IA, o IoT, e agora elas começaram a se cruzar, cara. E aí as soluções vão vir com muita força. Porque, de fato, praticamente tudo aí, vamos dizer assim, as tecnologias já estão prontas para que a gente use. Né? Não precisa inventar mais muito a roda. Agora, Exatamente. quando começar a utilizar esse cruzamento para trazer as soluções, por isso que eu acho que a velocidade vai vir muito rápida. Imagina que uma reunião de um médico e um procedimento tradicional da saúde, né? Um médico oncologista precisa fazer uma análise genética de um paciente, ele precisa se consultar com um médico geneticista. Mas vamos falar que nessa relação deles dois também exista vamos ficar um paciente com câncer de pulmão, ele tem que falar com o pneumologista, às vezes, que acompanha esse paciente antes de o câncer aparecer, e eventualmente no processo de cuidar desse câncer, ele pode falar com um cirurgião torácico para fazer cirurgia, que é quem trata disso. Só que pensa que esses são quatro atores físicos que existem hoje, têm definições, funções bem definidas. Com a IA, com os gêmeos digitais, com os dados sintéticos, eu posso trazer aqui outros especialistas. Ou até os gêmeos digitais ou os gêmeos não tão gêmeos de cada uma dessas especialidades para compor numa conversa sobre a proposição de um tratamento para esse paciente. Posso falar para ele, deixa eu ouvir aqui os digital twins lá no chat GPT, lá na IA generativa, que são especialistas também, tão quanto esses médicos, claro que eles são virtuais, mas que eles podem, de maneira muito estruturada hoje, através das LLMs, né, te propor outras formas de você olhar para o paciente que às vezes você não consegue pensar dentro do dia a dia, ou até do costume que você está de fazer um tratamento da cultura. Do então, dia a dia pesado. essa é a junção que você falou, né? Do VR, do AI, tudo se conectando agora, do IoT, dentro de uma relação que você gera. No final, quem vai se beneficiar com isso é o paciente. O que a gente espera com isso? É que isso também barateie e dê mais acesso às pessoas através dessas ferramentas. Então, esse é o grande lance. Esses são os cenas dos próximos capítulos que a gente tem que conversar. Cena dos próximos capítulos, mas eu acredito que isso está bem próximo, cara, de acontecer. Assim. Se tiver fechar as arestas, criar uma integração por meio de entender de fato a força de um ecossistema, que esse trabalho cooperado, que vai trazer uma energia muito positiva, e no final das coisas todo mundo vai ganhar, né? Tanto a cadeia produtiva como a ponta, as pessoas, né?
no final das contas, ecossistema é sobre isso, né? Sobre um equilíbrio entre todos e todo mundo E saber que ganhando. a saúde não é... Quando eu ouço falar, a saúde é uma vertical, para a saúde é uma horizontal. A saúde é um círculo onde todas as indústrias se comunicam com a saúde. Então, a indústria financeira comunica com a saúde, a indústria de bem-estar com a saúde, a indústria de comida com a saúde, a indústria de agro com a saúde, a indústrias de bens materiais, de subsídios, de resíduos, tudo tem uma tese que se conecta com a saúde. Então, o que vai acontecer, eu cito também, vai começar a acontecer joint ventures entre cadeias. A cadeia da saúde vai juntar com a cadeia de finanças e vão pensar em soluções financeiras da saúde. A cadeia da saúde vai se juntar com o varejo e vão se juntar em soluções saúde-varejo, que já é um pouquinho do que é hoje o novo modelo das farmácias. Pega a estratégia das grandes farmácias fora do Brasil, CVS, Walgreens, aqui no Brasil, uma grande referência, né? Hidrogasil, também tem a DPSP, também tem a Panvel. Cada um desenha a sua jornada estratégica de se tornar um ponto de cuidado para o paciente, de você acompanhar esse paciente com soluções digitais. Então, e eu concordo, o tempo vai ser muito curto, né? O tempo para isso aqui acontecer. Essas tendências que eu falei agora há pouco aqui foram para 2024. Então, já não é para a próxima década. Já não é para daqui a 10 anos, sabe? Nossa, 2024 é o quê? Daqui a 2 semanas? Daqui a 3 semanas, é isso? 3 semanas. Mas olha, esse papo ele vai longe, né? Mas é muito interessante, né? Eu acho que é um assunto de utilidade pública, porque tem que ser debatido. Essa educação dos novos modelos de negócio vai fazer sentido para a pessoa, tanto nesse debate da saúde, para a indústria, mas para as pessoas começarem a entender a influência delas também dentro de toda essa cadeia. Porque a sociedade é parte de toda essa hélice que começa a ter pujança. Mas, Bruno, olha, eu queria te agradecer, né, Rogério? Foi muito bom. Certeza, eu acho que a gente pode, numa volta, eu sou em Campo Grande, a gente fazer várias temáticas dentro desse assunto, e eu queria muito ter falado sobre fundo de investimento, de importância. Eu acho que a gente tem que tratar disso, principalmente que eu acho que é uma dor do ecossistema, que é ter uns fundos de investimento e capital produtivo dentro de cada região para trazer essas soluções, né, para pôr grana nessas empresas nascentes. Mas assim, só que no geral foi ótimo, nós somos muito felizes, muito honrados de ter você aqui. Obrigado aí pela aula. O podcast é bom porque ele deixa aí um rastro aí de conhecimento, né? Para as pessoas poderem, né? Puto, conhecimento já é de bastante acesso, né? Que legal. Eu queria também agradecer vocês, deixar uma mensagem que eu acho que é importante para vocês construindo um ecossistema, e eu me incluo nisso, nós construindo um ecossistema aqui em Campo Grande. Né, se o público aqui que está ouvindo, seja daqui de Campo Grande ou da região ou até de fora, é importante que nada se faz sem pessoas. Boa. A melhor estratégia, o melhor modelo, a melhor tecnologia, sem as pessoas com o interesse, com a vontade de fazer isso acontecer, de maneira genuína, colaborando para que quando uma solução for proposta num ambiente que isso ainda não é comum, vamos supor que eu entendo que o Campo Grande não tem ainda um hub de inovação em saúde e está sendo construído agora. Então, dentro disso, a gente vai precisar de vocês, de pessoas, de quem está ouvindo aqui para colaborar, seja da saúde ou seja de fora. Se for da saúde, mais importante ainda, porque cada um tem um papel individual na sua empresa. Não é só o líder da empresa, cada colaborador tem que fazer esse papel de entender que a inovação, a hora que ela chegar na sua corporação, ela tem que ser bem recebida. E, às vezes, é você, o líder de alguma área de assistência num hospital, ou numa operadora de saúde, ou numa clínica, que vai ter que entender qual o papel do seu papel dentro desse ecossistema. Então, a gente tem que provocar, e aqui eu deixo a provocação para quem está ouvindo a gente, para que se junte a nós. Isso é um movimento. Esse movimento é feito por pessoas. Se as pessoas não estiverem dispostas, elas são as mais propícias a matarem esse movimento. Então, a gente não vai desistir por isso, mas a gente vai ter que convidar essas pessoas que têm o interesse de ver o diferente, de deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para quem quer que seja. É disso que a gente está falando, né? Sobre proliferar e prosperar a nossa espécie. Se a gente não mexer nisso agora, a gente vai ser atropelado daqui a pouco por um sistema ineficiente. Então, o convite para a gente fazer algo diferente. Boa. Isso é uma certeza. Bruno, e para quem quer conhecer mais do seu trabalho, te achar em redes sociais, como que te encontra aí? Olha, eu sou muito disponível, eu dou aula em alguns institutos, até focados em inovação, como é o caso da Futuro Dojo, da ACE, mas o jeito mais fácil, Instagram, @Bruno Pina Nunes, que é meu nome.
LinkedIn, Bruno Pina, vocês vão me ver lá. Ou você manda um e-mail para mim no pina@bsynapse.com e a gente pode falar. Então, mas acho que Instagram e LinkedIn é muito mais fácil de me achar. Rápido, né? Com certeza mais rápido. Eu respondo as pessoas de verdade, gente, não é mentira. Isso eu sou prova viva, né? O Diego é prova viva disso, então faço questão. Eu sempre me coloco à disposição para uma conexão não esperada. Ah, legal, parabéns. É isso, grande segredo. E aí, Rogério, satisfeito? Muito satisfeito. Tem nem palavras para poder agradecer aí a presença do Bruno aqui no nosso podcast e também aqui em Campo Grande. Ajudar nessa construção, né? Ajudar nessa construção. E é sobre isso que a gente faz, sobre pessoas, né? É a integração, o ecossistema nada mais é do que integrar técnicos que tenham coração. Com certeza. Entendeu? Então é isso que a gente busca, é essa que é a filosofia da Hyped House aqui. E com certeza que nesse caminho a gente vai trilhar a trilha da prosperidade, de você poder transbordar isso para a sociedade. Porque é um caminho sem volta, né? Essa nova economia, essa leitura de novos negócios, que eu creio que não só seja necessidade, mas eu acho que é a salvação do que já aconteceu para trás com os negócios, negócios de modelo antigo, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Eu ainda falo mais, eu digo assim, ó, quem estiver ouvindo a gente, que me conhece ou que não me conhece, a gente vai fazer um rebuliço na saúde aqui no Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quem tiver curioso, segue Hyped e se junta a gente. É isso aí. Galera, valeu. Quero agradecer e pega a dica do Bruno aí. Quem tiver curioso para essa construção da Hyped for Health, tá nascendo aí o maior ecossistema de hub de inovação do Mato Grosso do Sul na área da saúde. Valeu!